Bom, então hoje vamos ver aqui na original como é que foi mesmo a morte de Cristo, tá? Lembrando que a gente vai falar só da parte ali da crucificação dele, tá? Os detalhes do horário e tudo mais, um pouco depois da morte dele, o que aconteceu. Não vamos entrar em todo o contexto, né? Como é que ele foi condenado e tudo mais. Eu achei muito interessante esse trecho da Bíblia e resolvi compartilhar com vocês em detalhes, para vocês terem uma noção de como é que era feita a condenação naquela época, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu peguei a Bíblia aqui em Mateus, vou ler um trecho, um pedaço do capítulo 27 e o 28 inteiro, tá bom? Lembrando que essa Bíblia aqui, ela não tem versículos, tá? Apenas capítulos e os seus revelares, ou seja, explicando o que é falado em cada capítulo, né? Detalhe por detalhe, entende? Então, por isso que eu amei essa Bíblia e aqui tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui pra vocês, esse e tantos outros, né? Vocês vão ouvir falar dessa Bíblia inteirinha do Novo Testamento, tá? A outra, quando chegar o antigo, eu vou comprar de novo. E vocês vão ouvir muito falar sobre cada trecho da Bíblia em detalhes aqui no meu canal no YouTube. É só continuar me acompanhando aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. A morte de Jesus foi tão vingada em Israel, ainda naquela geração, no microapocalipse, que 70 depois de Cristo, durante a destruição de Jerusalém pelas tropas do imperador Vespasiano, sob o comando do seu filho, o general Tito, este mandou os soldados romanos crucificarem ali mesmo mais de 500 judeus por dia, das tropas judaicas rebeladas Flávio Joséfo. Simão carregou o patíbulo, madeira horizontal. Em seguida, Jesus. O condenado carregava a cruz geralmente sobre a nuca, tendo os dois membros superiores estendidos e amarrados sobre ela, de modo a ficar impedido de se defender. Apenas o patíbulo pesava cerca de 50 quilos. A cruz com a estaca pesava 100 quilos. Era proibido carregar a cruz arrastando-a no chão. O termo original prova que os condenados deviam carregá-la levantada do chão. Gente, então é pior do que a gente imaginava, né? O réu levava uma inscrição pendurada em seu pescoço, com seu nome e o crime pelo qual havia sido condenado. Depois esse título era fincado na parte superior da cruz. As crucificações eram geralmente feitas com cordas, mas a de nosso Supremo Mestre foi a mais dolorosa, com cravos, pregos. Para Jesus ser crucificado com cravos, as cordas foram desamarradas. Deitaram-no na terra com as costas sobre o patíbulo, puxaram suas mãos e cravaram-nas com pregos nas extremidades da madeira. Então o levantaram. Já pregado no patíbulo, o encaixaram este na haste vertical. Gente, eu vou falar aqui a seguir é bem triste, tá? Eu fiquei muito triste quando eu li esse pedaço aqui. Jesus sofreu pra caramba. E muita gente ainda fica perguntando por que elas têm as suas vidas sofridas. Nem Deus, próprio Jesus encarnado, foi poupado. Então, vai ser coisa forte que eu vou falar aqui agora, tá bom? Para que o peso do corpo não o rasgasse e, não resistindo aos pregos, caísse, colocaram um assento para que Jesus pudesse soltar seu peso até pregarem também seus pés. Isso, na verdade, aumentava ainda mais a agonia do crucificado, pois para respirar, Jesus precisava firmar os pés, enquanto as costas nuas eram machucadas pela madeira da cruz. Por fim, tiraram o assento dos pés para poderem pregá-los. E nesta hora, os cravos rasgaram seus pulsos. Quando eu falo cravos aqui, são pregos, tá? Seus pulsos e as palmas de suas mãos. Já com o seu corpo esticado nas mãos pelos cravos, os pés foram cravados na estaca. Segundo historiadores, Jesus carregava 50 quilos por 1 quilômetro ou 1,5 até o Calvário. São de 10 a 15 quadras. Lembre-se de que Jesus estava perdendo sangue devido aos 40 açoites. Os soldados romanos deram vinagre azedo com água, mas Jesus o recusou. Mateus continua. Depois ofereceram vinho com mirra, não para aliviar sua dor, como contam erroneamente os historiadores, mas para mantê-lo consciente. Nosso mestre provou um pouco da mirra com vinho, mas não quis beber toda a taça.
Em volta da cruz ficaram muitos soldados. A inscrição que estava em seu pescoço estava cravada no vértice da cruz. Seu nome como réu e o crime que cometeu. Seu nome, Jesus, Iesu, Yashua, Oshia, o Criador em carne que padeceria numa cruz, como revelam os pictogramas do tetragrama. Seu crime, ser o rei dos judeus. Como delta, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Faziam filas para vê-lo e insultá-lo. Religiosos balançavam a cabeça dizendo: onde está o homem que iria destruir a casa de Deus e construir o verdadeiro templo em 3 dias? Vamos lá, Salvador dos judeus, desça da cruz se você é mesmo o Filho de Deus. Os autores da Bíblia, pastores e padres, teólogos e lideranças religiosas também zombam dele, dizendo: salvou multidões, mas não tem poder nem de salvar a si mesmo. Isso porque você é o rei de Israel. Vamos fazer assim. Se você descer da cruz, acreditaremos em você. Também diziam: ele disse que, além de Messias, é o Filho de Deus. Vamos ver se Jeová o salva agora da cruz. Ao ver essa zombaria, os ladrões também começaram a pedir para que ele os tirasse dali. Então, quando chegou o meio-dia, o dia se fez noite, e as trevas vieram sobre toda a terra. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, tudo ficou em trevas. Nem assim os bíblias se arrependeram, apenas um eclipse, devem ter gritado. Ainda em trevas, quase às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, não me abandone, não me deixe. Isso é um acréscimo para consubstanciar a Trindade. Vamos provar. Ou seja, quando eu falo aqui, meu Deus, não me abandone, não me deixe, eu dei um ponto de interrogação no final. Não foi essa frase que Cristo falou antes da sua morte. 1. João e Lucas não registraram isso. 2. Enciclopédias bíblicas revelam o seguinte: essa frase foi dita na verdade pelo ladrão à sua dextra. Hac, Dimas, explicare. Mateus é uma tradução ou versão da história de Jesus escrita em Jerusalém para os judeus cristãos em 70 d.C. Mateus provavelmente já tinha terminado seus registros 7 anos depois, 40 anos depois de Cristo, entre parênteses aqui, tá? Mas só em 70 d.C. isso foi compilado. Na verdade, as pessoas presentes à crucificação entenderam que Jesus estava chamando por Elias, pois o ladrão à direita dizia Eloi, Eloi. Os próprios teólogos dizem esotericamente que Eloi é derivado de Elohim, expressão que os pagãos usavam para Deus, por entenderem-no como 72 deuses. Embora isso seja verdade, a dualidade e a multiplicidade divina são consubstanciadas na Escritura claramente. Lucas declara que suas últimas palavras foram apenas: eu entrego o meu espírito. João afirma que foram: a missão está encerrada. Ou a dívida está paga, consumada. Veja, Jesus expirou sua matéria ao dizer suas últimas palavras. E o ladrão bom, desesperado com a promessa de um paraíso, gritou: não deixe de cumprir, não me abandone. O ladrão à dextra, quando eu falo dextra, eu falo direita, tá? Reconheceu que ele é Deus. Mateus continua: o que ouviram a fala acharam que era Jesus que chamava Elias, não entendendo a expressão Eloi, proferida pelo ladrão. Um homem foi correndo buscar uma esponja cheia de vinagre, colocou ela na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Vendo isso, alguns disseram: não dê isso para ele. Se foi ele quem chamou Elias, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus grita suas últimas palavras em voz alta, entregando o seu espírito. A aura áurea, contendo toda a vida, o dossiê e os registros das escolhas de Jesus, é levada ao septo céu quando Jesus diz suas últimas palavras, registradas em Lucas e João, e aqui em Mateus indiretamente, como entregou o seu espírito. Nesse exato momento, o véu do templo se rasga em 2 partes, dualidade. De Keter a Malchut, árvore da vida.
e de cima a baixo, hexagrama e deltas, dando início a um novo pacto. Não mais a Torá, mas a Torá em carne como pão vivo dos céus aos homens, o espírito da lei, o espírito da Bíblia, o espírito da Torá, Yahoshua. Evolutio. O primeiro sinal foi a escuridão. Aqui muitos dizem ter se cumprido que o sol escurecerá, mas onde estão os 66% de mortos? E se os 66% de mortos foi em 70 depois de Cristo, quando foi que Jesus voltou ao pátio do templo? O segundo sinal foi o véu rasgado, 2 Coríntios 3. E o terceiro foi um terremoto. Mateus continua: a terra tremeu tanto que as rochas se partiram. Os sepulcros também se abriram com o terremoto. Muitas almas de escolhidos que estavam mortos voltaram à vida e foram vistas nos cemitérios. Depois de 3 dias, quando Jesus ressuscitou, essas almas saíram dos cemitérios e entraram em Jerusalém, aparecendo a muitas pessoas. Voltando à crucificação. Quando o comandante de 100 soldados e alguns de seus subordinados viram e sentiram um terremoto, ficaram aterrorizados e gritaram chorando. Verdadeiramente, este era o que dizia ser o Filho de Deus. Muitas mulheres, com misericórdia de todo o sofrimento de Jesus, observavam de muito longe. Essas eram discípulas que vieram da Galileia. Mais perto da cruz estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, sua tia e também sua tia Salomé, mãe de Tiago e João. Quando a luz do sol voltou, ao cair da tarde, chegou um homem rico, discípulo iniciado de Jesus, chamado José, da cidade de Arimateia. Ele foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que o corpo lhe fosse entregue. O discípulo José pegou o corpo da cruz, com cuidado, colocou-o no lençol limpo de linho e o levou. José havia pago para cavarem uma grande rocha e fazerem um sepulcro nela. Foi a este lugar que José levou o corpo de nosso mestre. Após o corpo de Jesus estar lá, ordenou que fechassem a rocha aberta com uma grande pedra e saiu dali se despedindo de Maria Madalena e de outra Maria, que continuaram ali sentadas chorando em frente ao sepulcro da rocha. No outro dia, os líderes do templo e da Bíblia foram até Pilatos e disseram: Senhor, queremos avisá-lo de que o impostor chamado Jesus, quando ainda estava vivo, vivia dizendo no pátio do templo que voltaria em 3 dias. Achamos melhor que o Senhor coloque guardas em frente ao sepulcro, onde seu corpo está guardado, para que não aconteça de no 3º dia seus discípulos roubarem o corpo e dizerem ao povo que ele ressuscitou dos mortos, porque então teremos uma heresia ainda maior, e essa blasfêmia será maior ainda do que já foi. Então Pilatos ordenou: eu permito. Podem colocar guardas no sepulcro até o 3º dia. Façam como acharem melhor. Então os líderes do templo e da Bíblia planejaram um forte esquema de segurança no sepulcro. Além de deixarem guardas o dia todo revezando, mandaram colocar um selo real de Roma, um selo que continha as armas de Roma na pedra de entrada, para que pudessem condenar a morte que violasse aquela entrada. Então aqui fala de 1 ao 66. Capítulo 28. No 4º dia o cordeiro foi morto, assim como revelamos nos graus anteriores. No 4º milênio, numa quarta-feira, no 4º ciclo do zodíaco. Delta hora, 3 horas, Jesus expira. Foi sepultado ao anoitecer, 6 horas. Das 6 horas da tarde de quarta às 6 horas da tarde de quinta, as primeiras 24 horas. Das 6 da tarde de quinta às 6 de sexta, chegamos às 48 horas. Das 6 da tarde de sexta às 6 de sábado, chegamos às 72 horas. Última hora para cada virtude, para cada divindade. Eloi, Elohim. 1 hora para cada gênio, delta dias para resgatar a humanidade. Um outro revelar aqui. Jesus, como sendo o próprio templo verdadeiro, construído em 3 dias e sendo o próprio descanso da humanidade, ressurgiu ao findar do Shabá, no pôr do sol, quando se iniciam as primeiras horas do 1º dia da semana, revelando para nós que no 4º dia morreu.
mas no sétimo deu vida. Assim como no milênio nos dará vida eterna. No sábado nos dará vida eterna. Na quinta-feira, 29 depois de Cristo, ou 33 depois de Cristo, até o ano 1029 depois de Cristo, Jesus estava morto em silêncio. Do ano 1029 depois de Cristo até o ano 2029, estamos na sexta-feira. Jesus continua morto, em silêncio, sem interferir. 2 dias de Oshia 6.2, como tenho vaticinado nos vídeos de contagem regressiva. Aqui é o Akel falando, tá? Na sexta-feira, o sexto dia, sextra, às 6 horas da tarde, 6, né? O mal é manifestado. Jesus, filho do bem, Yahshua. Anti-Messias, filho do mal. O assolador em carne. 2 Tessalonicenses 2:11. Estamos próximos das 6 da tarde, quando o Messias vai nos conceder vida eterna, assim como ele ressurgiu. O grande dia da ressurreição será entre 18 horas desta sexta e 18 de sábado, muito próximo a 2029 ou 2033. E o sábado começará com o nosso descanso, o reino de 1000 anos de paz. Mateus continua. Tendo começado as primeiras horas do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Entendo que Maria Madalena está sempre ao lado de Jesus aqui, né? Quando elas chegaram, a terra tremeu, e um homem cheio de luz como um relâmpago e com roupas brancas desceu dos céus até o sepulcro. Rolou a pedra da entrada e sentou em cima dela. Os guardas tremeram, e quando o anjo desceu, eles morreram. Então o homem de luz disse às Marias: Não tenham medo. Eu vim aqui para lhes dizer que Jesus não está aqui. Ele ressuscitou, assim como tinha prometido. Venham ver o lugar onde o corpo dele estava. Depois vão até os discípulos e anunciem a eles que Jesus já não está mais entre os mortos, e assim como tinha prometido, chegará antes de vocês na Galileia. Então, rapidamente, as Marias viram o lugar vazio e saíram depressa dali, felizes e ansiosas, para anunciar aos discípulos a ressurreição do Mestre. Mas no caminho, enquanto caminhavam, eufóricas, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Shalom. Então elas se aproximaram dele, se lançaram no chão, abraçaram seus pés e o adoraram. Nosso Supremo Mestre disse: Não fiquem com medo, digam a toda a fraternidade que os encontrarei na Galileia. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns guardas encontraram o sepulcro aberto e foram até a cidade para contar o que aconteceu aos líderes do templo. Então os líderes do templo contaram aos principais, arcebispos ou pastores presidentes, que imediatamente convocaram uma reunião. Na reunião da cúpula religiosa, eles elaboraram um plano. Pegaram os soldados uma grande soma de dinheiro para que eles mentissem, dizendo a todos o seguinte: Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Tomem esse dinheiro, façam esse serviço e fiquem tranquilos, pois se isso chegar aos ouvidos do governador, nós livraremos vocês de qualquer problema. Segundo Mateus, essa versão anunciada pelos soldados foi um plano tão acertado que até 70 depois de Cristo, quase todos os judeus acreditaram nela. O sistema religioso e político criou uma mentira que ficou por décadas sendo a verdadeira história sobre Jesus Cristo. O povo sempre vai confiar na fonte do poder. Onde tem dinheiro e poder, ali o povo deposita sua confiança. Mateus continua. Os 11 discípulos foram para um monte na Galileia para encontrar Jesus. Lembre-se de que um estava morto. Pedro era o único que corajosamente havia tentado acompanhar Jesus. Os outros 10 haviam abandonado o mestre. Ao encontrar Jesus, alguns o adoraram, se prostrando aos seus pés, outros duvidaram. Grande revelare. Vendo que alguns estavam com dúvida, Jesus se aproximou deles e disse: Agora eu tenho o controle dos céus, que é a imatéria, e da terra, que é a matéria. Então temos o famigerado acréscimo de Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para consubstanciar o dogma católico da Trindade. Tudo isso está provado em nossos documentos X. O original Codex traz a verdade em delta. Ordens. 1. Meus discípulos,
Chegou a hora de vocês irem em meu nome, fazendo discípulos de todas as nações. 2. Ensinem a esses discípulos tudo o que eu vos ensinei. 3. Desta forma, por meio de discípulos em todas as nações, eu estarei com vocês até o fim dos milênios. De 1 ao 20. Encerra aqui a verdadeira história de Jesus Cristo. Yahshua, na versão de Mateus. Esse foi o anúncio do reino e do Salvador Jesus, o Rei segundo Mateus. Como foi escrito aos judeus, nós vimos que Mateus enfatizou muitas vezes o cumprimento das profecias do Tanakh, provando aos judeus que Yahshua era o Messias. Compilado entre 50 a 70 d.C., em hebraico ou grego, foi a primeira versão a ser lida em agremiações cristãs. Então aqui a gente encerra essa parte, que era mais a parte focada mesmo na morte em si, na crucificação de Cristo, para vocês terem uma ideia de que algumas palavrinhas foram trocadas, outras palavras foram ocultas, até porque não faz sentido Jesus falar para ele mesmo que ele foi abandonado, né? Desde o início, a missão de Jesus Cristo sempre foi muito clara. Ele já sabia que a morte seria um preço que ele pagaria para salvar os nossos pecados. Ele já sabia que isso aconteceria. Então, para deixar muito claro, tem tantas coisas que se perdem na Bíblia, tem tantas contradições e as pessoas nem percebem, né? Porque desde o início, quando Jesus já estava conversando com os discípulos, ele já falava por metáforas, só lá no fim, né, quando estava perto da morte dele, é que ele anunciou que ele realmente morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia, né? Não faz sentido ele, o próprio Deus, clamar para si mesmo e reclamar também a si mesmo, né? Então, tem muitas incoerências que estão na sua Bíblia aí. Infelizmente, não vê quem não quer, né? Quando as pessoas falam, mas para quem que Jesus orava? Jesus também não orava, ele estava apenas meditando, né? Quando Jesus deu aquele exemplo de oração, que foi o último vídeo que eu postei aqui no YouTube, foi esse exemplo de oração que ele deu para as pessoas seguirem, né? Não seguir como um mantra, como uma reza, como um ritual, como algo decorado, mas um modelo a ser seguido de como que a gente pode conversar com Deus, né? Então o tempo inteiro ele enfatizou que ele é o próprio Deus. Ele se fez homem, se fez carne, se fez menor, inclusive ele veio para servir, mas em momento nenhum ele conversa com Deus como se tivessem dois seres distintos ali, né? E eu gostei muito dessa parte, de tantas outras, né? Vão vir muitas outras aqui, onde explica em detalhes, né, para a gente poder entender, para a gente poder estudar melhor a Bíblia, para poder entender o que tem por trás de tanta leitura que a gente não consegue decifrar, né? E a morte de Cristo aqui mostra horários, tudo certinho. Jesus não morreu numa sexta e ressuscitou num domingo, ele morreu numa quarta e ressuscitou num sábado. Isso muitos evangélicos, inclusive, pregam isso, né? Vocês podem perguntar a um evangélico de uma batista que eles vão pregar isso. Então, é um exemplo só que eu tô dando, tá, pra vocês. Esse negócio de sexta e domingo é tudo simbólico, entendeu? Continue me acompanhando também. Aqui vai ter mais vídeos, mas eu gostaria do fundo do meu coração que vocês também conhecessem a Filosofia X, não só por mim aqui, mas que vocês se deem a oportunidade de um dia ir lá conhecer a Escola de Jesus, conhecer o Akel. E no Brasil inteiro até tem escolas de Jesus aqui para vocês aprenderem. Eu acho muito importante vocês saberem de informações que, infelizmente, apenas os líderes, né, religiosos têm acesso. Todo mundo tem que ter acesso à informação, custa o que custar. Então a gente tem que revelar, sim, a verdade, doa quem doer, porque é isso que Deus quer. Que a gente saiba da verdade, se livre da ilusão, da religiosidade, porque religião não salva ninguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo.